galera, beleza? Professor Wesley aqui para mais um vídeo de história, dessa vez sobre a proclamação da República no Brasil e os primeiros presidentes. Vamos lá então? Para a gente entender o porquê da proclamação da República no Brasil, quando foi em 15 de novembro de 1889, a gente precisa lembrar que o governo do Dom Pedro II, o chamado Segundo Reinado, passava por uma crise que começou lá com a Guerra do Paraguai, entre 1864 e 1870. Nessa guerra, o Brasil gastou muitos recursos, teve uma quantidade grande de soldados mortos e a guerra não teve muito sentido para o Brasil. E isso fez com que muita gente passasse a questionar, começar a questionar o governo Dom Pedro II. Houve também uma briga entre ele e a Igreja Católica, que não queria mais que ele decretasse quem seria bispo ou não no Brasil. O movimento abolicionista, que tentava forçar o governo, o Dom Pedro, a abolir a escravidão, e os vários movimentos republicanos, os grupos de movimento republicano militar, paulista, e aí o Dom Pedro ele foi perdendo apoio de vários grupos sociais, do exército, tinha o movimento abolicionista, e aí a última jogada, o último grupo a deixar de apoiá-lo foram os fazendeiros, quando em 13 de maio de 1888, um ano antes da proclamação da República, foi apresentado ao governo brasileiro da época um documento de fim da escravidão, e o Dom Pedro havia viajado para a Europa. E como era sua filha, a Princesa Isabel, que ficava no seu lugar quando ele viajava, quando ele estava fora do Brasil, foi ela a assinar a Lei Áurea, a famosa lei que acabou com a escravidão no Brasil. Depois do fim da escravidão oficial no Brasil, lembrando que uma quantidade enorme de escravizados já havia conseguido a liberdade de outras formas, algumas regiões do Brasil já tinham decretado a abolição, e com isso, com a abolição oficial em todo o território brasileiro, assinado pela Princesa Isabel, o Dom Pedro perde o seu último ponto de apoio, que eram os fazendeiros, alguns fazendeiros que ainda utilizavam escravizados. E aí começa a se organizar e orquestrar uma tentativa de derrubar ele. E vários grupos queriam isso. Porém, basicamente, o grupo que vai conseguir vai ser o grupo dos militares, os militares, o movimento militar republicano. O golpe em si, chamado golpe da República, porque eles tomaram o governo à força, acontece por conta de uma disputa ou de uma briga pessoal que um dos principais líderes do exército da época no Brasil tinha, que era o Marechal Deodoro da Fonseca, com um político. O Marechal Deodoro da Fonseca, próximo do dia 15, estava adoentado, acamado, e foram até ele dizer que esse político, que ele tinha uma inimizade, seria colocado no governo. E aí então ele vai lá e manda que eles derrubem o chefe de gabinete e tomem o governo do Dom Pedro. O próprio Marechal Deodoro da Fonseca era amigo pessoal do Dom Pedro, devia-lhe dinheiro, segundo ele, e por ele não queria tirar o governo do Dom Pedro, mas as circunstâncias fizeram com que ele apoiasse o movimento e fica considerado aí como um dos líderes do movimento. Essas duas imagens na tela, elas mostram a discussão na época se a proclamação da República, o golpe da República, foi um movimento de um grupo exclusivo, como mostra no quadro, no primeiro quadro, ou como mostra no desenho do jornal O País, se ele foi um movimento que teve o apoio amplo da população. O jornal ele tentou com esse desenho, e tentaram-se de várias formas, dizer que o povo brasileiro apoiava a iniciativa, mas, na realidade, o golpe da República foi arquitetado por um grupo de militares que considerava que o Brasil ser uma monarquia era atrasado, isso devido à sua adesão às ideias positivistas do filósofo francês Auguste Comte. E no quadro do Benedito Calixto, que é a primeira imagem à esquerda, ele retrata a praça onde houve
a movimentação da independência. Muitas pessoas afirmavam estar havendo uma parada militar. Elas não entendiam que era a proclamação, que era a troca do governo geral do Brasil. Porém, fica para a história aí marcado como dia 15 de novembro, e o Marechal Deodoro da Fonseca como o dia da proclamação da República e o seu grande líder. Né? Mas será mesmo que o Brasil se tornou uma república ali? Né? Essa bandeira que vocês estão vendo, ela foi a primeira bandeira, meio que numa cópia da bandeira dos Estados Unidos, e ela existiu no Brasil durante 4 dias, né, entre 15 e 19 de novembro, lá depois foi substituída pela bandeira que a gente tem até hoje, né, pela bandeira com a qual a gente tem até hoje. E aí, começa-se o período chamado de República da Espada, ou República dos Marechais. Isso por quê? Porque os militares que fizeram a proclamação, eles consideraram que o povo brasileiro não estava pronto para votar e escolher o governante. E aí, então, eles decidiram se manter no governo durante um tempo, montaram um governo provisório. O Deodoro da Fonseca foi escolhido como chefe desse governo provisório para que se fizesse uma constituição, e essa constituição estabelecesse as bases da República Brasileira. Nessa Constituição, que ficou pronta e passou a valer em 1891, ela definiu o Brasil como uma república federativa liberal, ou seja, os estados, as federações teriam certa liberdade, né? Os estados teriam uma autonomia para fazer empréstimos, para ter sua própria justiça, seus próprios militares, e a União, né, segundo essa Constituição, a União teria poder de intervir nos estados caso achasse necessário. Ali uma charge da época mostrando o Marechal Deodoro da Fonseca sobre um barril de pólvora, tentando apagar ali os pavis, que qualquer um deles poderia explodir o barril, ou seja, os pavis representam aí os vários problemas que ele enfrentou nesse curto governo dele. E o presidente Deodoro da Fonseca, ele acabou tendo que lidar com uma crise chamada crise do encilhamento, que foi nada mais do que uma ação do Rui Barbosa, né, que foi nomeado para tentar solucionar um período de crise econômica que o Brasil passava, e o Rui Barbosa, para tentar solucionar o problema, ele permitiu que vários bancos produzissem, fabricassem dinheiro, né? E houve uma grande especulação da economia brasileira, de algumas empresas brasileiras, né? E isso fez com que a economia no Brasil ficasse muito agitada, os investimentos ficassem muito agitados, né? Como aquele momento logo antes da corrida de cavalo, em que todo mundo fica muito agitado para poder apostar e tentar conseguir uma última informação para poder apostar no cavalo certo. Porém, essa tentativa do Rui Barbosa acabou levando a crise brasileira a ficar ainda pior. Então, além de não resolver, ela ficou ainda pior, e o Brasil acabou ficando com um problema maior ainda. Durante o seu governo, né, o legislativo tentou impor limites ao presidente, e ele vai acabar decretando o fechamento do Congresso, né? E esse fechamento do Congresso, aliado à primeira revolta da Armada, que vai ser uma revolta da Marinha no Brasil contra o Deodoro da Fonseca, todos esses problemas em cima dele vão fazer com que ele renuncie. Então, o governo, assim que a Constituição passou a valer, ele foi eleito indiretamente como presidente, mas depois disso ficou basicamente cerca de 8, 9 meses como presidente e renunciou. Essa renúncia, ela acabou levando ao governo o Marechal Floriano Peixoto, né, que tinha sido eleito também indiretamente como vice do Deodoro da Fonseca. E o Floriano Peixoto acabou ele teve apoio por parte do Congresso, principalmente dos congressistas que eram de São Paulo. Então ele vai ter uma aliança com o PRP, o Partido Republicano Paulista, que era o partido em que continham os cafeicultores de São Paulo, que queriam muito participar da política. E aí, com esse apoio, que o Deodoro não teve, ele vai acabar conseguindo consolidar a República. Durante o governo dele, ele teve que lidar com uma segunda revolta da Armada, da Marinha do Rio de Janeiro, contra ele, né, liderada pelo Custódio de Mello, que também queria concorrer à presidência, e
pelo monarquista Saldanha da Gama. E eles queriam, né, que o Floriano Peixoto fizesse uma nova eleição, que ele não assumisse, que ele fizesse uma nova eleição, já que o Deodoro da Fonseca havia saído com apenas 9 meses de governo. O Floriano Peixoto se manteve no cargo com mãos de ferro, daí o apelido dele de Marechal, né, de Marechal com mãos de ferro, ou Marechal de Ferro, e ele suprimiu a revolta da Armada. Em 1893 ainda se envolveu numa briga no Rio Grande do Sul, numa, numa briga entre os federalistas, né, e outro grupo, e isso vai fazer com que ele ganhe ainda mais o título aí de Marechal de Ferro, né, por ter conseguido acabar com todas as revoltas que aconteceram durante o governo dele. E ele vai, em 1894, ele vai garantir que ocorram eleições. Essas eleições foram marcadas por serem as primeiras eleições presidenciais republicanas do Brasil. A Constituição estabelecia que, de certa forma, pouquíssimas pessoas podiam participar do processo eleitoral, já que essa Constituição ela tirou o voto censitário. Então, não, como a outra ainda valia, né, a de 1824, as pessoas que queriam participar ou votar não precisavam ter renda, não precisavam ter dinheiro, mas ela acabou excluindo os militares sem patente, os religiosos de ordens monásticas, menores de 21 anos, e isso fez com que os analfabetos, e isso fez com que uma pequena porcentagem de pessoas no Brasil pudesse se encaixar nos quesitos para poder votar. Então, entre 1894 e 1930, a eleição em que a maior porcentagem de brasileiros votaram foi cerca de 5,5% da população. Então, era uma pequena quantidade de brasileiros que realmente votavam ou eram candidatos, né? Mas o Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto promovem aí a chamada República da Espada, né? O primeiro governo republicano do Brasil, e aí República dos Marechais ou República da Espada. E aí, quando o Prudente de Moraes, que foi eleito o primeiro presidente lá em 1894, quando ele assume o governo sendo sido eleito, inicia-se outra época da República. E essa outra época da República, nessa época há uma confusão muito grande com relação à nomenclatura, como ela é chamada. Porque ela é chamada de República do Café com Leite, República dos Coronéis e também de República das Oligarquias. Mas qual está certo? Todos estão certos, né? E um sozinho não explica toda a amplitude da conjuntura daquela época. Então, a gente precisa entender que a política do café com leite se refere aos produtores de café e também de leite de São Paulo e Minas, que influenciaram muito a política nessa época. Os coronéis, que eram fazendeiros de outras regiões do Brasil, principalmente do Nordeste, também tiveram uma participação muito importante na política. E a República das Oligarquias, porque tecnicamente foi a elite brasileira, foram os ricos da época que dominaram a política. Então, daí, República das Oligarquias também está correto. Tá? Então, primeiro para entender o que foi a política do café com leite. Né? A política do café com leite ela consistiu numa aliança entre os fazendeiros de São Paulo e Minas, e aí vem café, se referindo a São Paulo, e leite a Minas Gerais, mas os fazendeiros de Minas eram produtores de café também, né? Mas ficaria estranho política do café com café. Então, por isso, a expressão política do café com leite, né? Que remete a essa aliança, né? Referente a eles. E aí, algumas práticas que esses fazendeiros, que eles obrigavam os seus eleitores a fazer, eram já corrupção, era uma forma de corrupção que eles usavam, né, o seu poder econômico para poder fazer com que os votos fossem para o candidato que eles escolheram. Então havia a eleição do bico de pena, que nada mais era do que comprar, subornar os mesários para que eles escrevessem todos os votos para o mesmo candidato. O voto de cabresto, né, com o curral que se completava com a ideia do curral eleitoral, já que os fazendeiros levavam
os seus trabalhadores para votar e o fazendeiro acompanhava o trabalhador até dentro da cabine de votação, já que o voto era aberto e não era secreto. E aí os fazendeiros conseguiam fazer com que todos os seus funcionários votassem no mesmo candidato que era escolhido por ele. Né? Então, como na charge aí, como se o fazendeiro colocasse um cabresto de cavalo no pescoço das pessoas e levassem elas para votar onde ele queria. E no lugar onde se votam, né, pessoas tratadas como animais, criou-se a expressão curral eleitoral. Então essas foram expressões aí da época que acabaram levando a política da época para um caminho bastante corrupto. Né? Então, a política do café com leite tem essas características aí. E aí, outras duas práticas, a política dos governadores, porque na época ele era um acordo que levava apoio total do governo federal em troca de autonomia para os estados. Ou seja, era uma troca de favores. O que acontecia? Nessa época, para os governadores serem eleitos, eles precisavam, para poder passar a assumir o cargo, eles precisavam de um diploma. Então eles tinham que apresentar um projeto e esse projeto passava por uma comissão. Essa comissão de verificação de poderes, né, que verificava ali digamos que a competência do candidato que ganhou, eles eram subornados pelo presidente ou pelos cafeicultores de São Paulo e Minas para poder só dar o aval para assumir governadores que eram aliados a essa política. Então, se ganhasse a eleição um candidato a governador que não era do grupo corrupto da política do café com leite, a comissão fazia a chamada degola. A comissão cortava o candidato, mesmo que ele tivesse recebido a maior quantidade de votos e que a sua proposta fosse muito boa. Então, era uma forma de garantir que todos os cargos envolvidos, né, fossem de políticos aliados à corrupção aí da política do café com leite. E o coronelismo. Né, esse coronelismo que era a prática desses cafeicultores de São Paulo e Minas fazer uma aliança com outros fazendeiros, principalmente de estados do Nordeste, da Bahia e de outros estados, e esses fazendeiros que tinham na sua localidade ali um grande poder, eles, durante a eleição, eles pegavam todos os seus trabalhadores, todo mundo que dependia deles, levava para votar e garantia que eles votassem no candidato da política do café com leite, no candidato escolhido por São Paulo e Minas, digamos assim. Então, essa foi a prática chamada do coronelismo. Em troca, depois da criação da Guarda Nacional, os filhos dos coronéis entravam na Guarda Nacional, que era um grupo de elite, em que quem entrava ganhava uma patente alta, ganhava um alto salário e, né, tinha ali uma importância dentro da Guarda Nacional, que era a polícia, que era uma polícia que existia em algumas cidades, que era a polícia específica para proteger os governantes da cidade, né, os políticos que fossem daquela específica cidade. E esse coronelismo, ele acabou sendo um clientelismo, né? Então esses outros fazendeiros de outras regiões eram clientes desses fazendeiros de São Paulo e Minas, dão ali um clientelismo, né? Faz um favor e depois ganha uma recompensa, e principalmente vindo de coronéis aí, de fazendeiros do Nordeste. Né? Então toda essa conjuntura de práticas corruptas vai ser organizada durante os 4 anos do governo do Prudente de Moraes, entre 1894 e 1898, e durante o governo, né, do segundo presidente ali, do Rodrigues Alves. Então, até aqui, né, para vocês poderem entender, e a charge aí mostra, né, a charge das mais famosas, que mostra as chamadas eleições de cabresto, né, o voto de cabresto, né, o político, o fazendeiro levando o eleitor com a cabeça de burro e um cabresto para poder votar, e, né, indicando essas práticas corruptas. Beleza? Então, galera, até a próxima. Valeu!